Galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre razão e proporção. Razão e proporção, eles são uns teminhas assim muito importantes para a galera aí que tá planejando fazer Enem, tá planejando fazer vestibular, tá planejando entrar numa faculdade. Porque o Enem cai muito isso. Ele cai questões que são específicas de um conteúdo da matemática, da física e da química que podem ser resolvidas usando conhecimento de razão e proporção. Só para você ter ideia, razão e proporção vai desembocar em regra de 3. Né? Quando a gente acabar esse conteúdo, a gente acaba sabendo resolver problemas de regra de 3. Então, dito isso, é importante dizer que no Enem cai muito regra de 3. Tudo que você for resolver, ou melhor, tudo não, é grande parte daquilo que você for resolver vai ter regra de 3. Então, vamos lá. Vou começar falando o que é razão. Razão é o resultado de uma divisão, né? Quando você faz lá a regra da divisão, esse cara aqui é o dividendo, esse cara aqui é o divisor, esse cara aqui é o resto, esse cara aqui é o quociente, que também pode ser chamado de razão, ok? E a gente pode representar razões de diversas formas, né? Por exemplo, eu posso representar que a razão entre A e B, entre A e B minúsculo. A razão entre A e B pode ser representada assim. A razão entre A e B pode ser representada assim. A razão entre A e B pode ser o resultado de uma divisão e, portanto, pode ser um número decimal. E aqui não tem como escrever porque esses caras aqui não são números, né? Então eu não sei qual é o resultado dessa divisão. Enfim, eu estou apagando por quê, né? Eu posso deixar isso aqui, mas enfim. Uma razão é o resultado de uma divisão. Uma razão te dá uma margem muito grande para você escrever e para você representar divisões. Então vou colocar aqui, ó, razão entre A e B. Você pode escrever na forma de fração, você pode escrever na forma de divisão e outras formas que não posso colocar aqui porque, né, por todos os motivos que eu acabei de citar. Muito bem. Uma razão, ela é uma parada assim um pouco mais complicada de mexer do que a divisão, porque na razão você tem que observar a forma, ou melhor, a ordem com que as informações são colocadas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma sala de aula, vou colocar aqui uma sala de aula com 10 alunas e 20 alunos. Letra A. Qual é a razão entre alunas e alunos? Resposta: 10 por 20. Posso simplificar essa razão aqui por 10, né? Mesma coisa de cortar zeros, tem a razão 1 meio. Então, qual é a razão entre alunas e alunos? 1 meio. Mas, qual a razão entre alunos e alunas? Aqui já muda. É 20 alunos dividido por 10 alunas. Também posso simplificar, o resultado vai ser 2. Então, a razão entre alunos e alunas é 2. Então, eu posso dizer que para cada 2 alunos, nós temos uma aluna nesse exemplo aqui. Ok, pessoal? Tem algumas razões aí que são muito conhecidas de vocês, como por exemplo, densidade demográfica, velocidade média. Enfim, por exemplo, a velocidade média é a razão entre uma distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Vou representar aqui a distância, não vou representar não, vou escrever. Distância dividido pelo tempo.
E é por isso que a velocidade é dada em quilômetros por hora ou metros por segundo nos nossos sistemas de medida mais usuais, né? Tem outras unidades de medida de velocidade, mas as que a gente usa aqui no Brasil são essas. Quilômetro por hora é mais comum, porque está lá no velocímetro do carro do seu pai, ou da sua mãe, ou do ônibus, né? Enfim, depende de como você for para a escola. Quilômetro é uma unidade de medida de distância. Hora é uma unidade de medida de tempo. Quilômetro dividido por hora é uma unidade de medida de velocidade. Entendido? E agora eu vou contar para vocês o que é uma proporção. Proporção é uma igualdade. Opa! Nossa, tá horrível. Igualdade entre razões. Razões não, né? Por favor. Razões. Razões. Aê. Nem sei se esse é o plural de razão, mas enfim. Deu para entender, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Lá no exemplo, na letra A, eu perguntei para vocês qual é a razão entre alunas e alunos. Vocês puderam ver que a primeira fração que eu encontrei foi a fração 10/20. Desculpa, 10/20. Essa fração 10/20 é igual à fração 1/2. Se elas são iguais, significa que aqui eu tenho uma proporção, porque as duas razões, as duas frações, melhor dizendo, são iguais. Só que a ideia de proporção ela vai fazer sentido quando essa primeira fração estiver relacionada a uma situação e essa segunda a outra, ou então a uma grandeza essa segunda a outra. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nossa, essa linha aqui devia estar um pouco mais reta aí. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente sabe que quanto maior a velocidade de um automóvel, maior a distância que ele pode percorrer em determinado período de tempo, né? A velocidade média e distância são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu tenho um automóvel a 100 km por hora e esse automóvel percorre uma distância de 200 km, se esse automóvel estivesse a 50 km por hora, qual seria a distância que ele ia percorrer? Bom, esse é metade desse, portanto, esse aqui tem que ser metade desse aqui. 100 km por hora. Então, as duas frações representam situações distintas, né? Eu coloquei aqui o por hora sem querer, desculpa. Vou até apagar aqui, para não ficar confuso para vocês. Apaguei esse aqui também. Quilômetro. Aí. Representam situações distintas, né? Primeiro representa uma situação de um automóvel a 100 km por hora, a segunda representa uma mesma situação, só que de um automóvel a 50 km por hora. Vocês podem ver que as distâncias que eles podem percorrer nessa velocidade são diferentes se a gente fixa o tempo, né? Por exemplo, aqui, ó, o primeiro automóvel andou 2 horas, o segundo automóvel tem que ter andado quanto tempo? 2 horas também. Não pode variar o tempo, ok? Beleza. Aqui, a ideia de proporção vai fazer mais sentido, porque que a gente pode ver, né, que a gente pode, é mais palpável que as grandezas velocidade e distância são, de certa forma, proporcionais. Então isso significa que as frações aqui que representam essas grandezas em determinadas situações são esse tipo de frações aqui, que a gente chama de frações equivalentes. Então já fica a dica aí para quem não sabe muito bem o conteúdo de frações equivalentes. É bom que você saiba isso aqui muito bem para trabalhar aqui sobre as proporções, ok? Ainda falando de proporções,
existe uma propriedade que é chamada de propriedade fundamental das proporções, vou escrever assim mesmo, fundamental. Desculpa a letra, mas escrevendo essa parada desse computador aqui é muito mais complicado do que no quadro. Das proporções. E essa propriedade diz o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui os valores A, B, C e D proporcionais. Se eles são proporcionais, significa que existem duas razões iguais entre eles. E aí, para montar essas duas razões, você vai pegar sempre essa ordem aqui da nossa leitura, né? Da esquerda para a direita, e vai fazer assim, ó. A dividido por B é igual a C dividido por D. Posso bagunçar essa ordem? Resposta: não. A não ser que você saiba as regras que permitem isso. Mas sem saber dessas regras que permitem isso, o que é que você sempre vai fazer, sem exceção, em todo caso, inclusive se você souber as regras, né, antes de aplicá-las, esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo, esse aqui vai ser o terceiro, esse aqui vai ser o quarto. Sem exceção, em todo caso, ok? Então, montada a proporção, o que a propriedade fundamental das proporções nos diz? Nos diz que a gente pode multiplicar cruzado isso aqui. Na verdade, né, tem um jeito mais bonitinho de ler ela, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Se você escrever essa proporção aqui na forma de divisão, vai ficar assim: A dividido por B é igual a C dividido por D. Então, se você prestar bem atenção, olha só. O B e o C ficam no meio, o A e o D ficam nos extremos. A hora que você multiplica cruzado, fica A vezes D, que é o produto dos extremos, é igual a B vezes C, que é o produto dos meios, ok? Essa é a propriedade fundamental das proporções. E a partir dessa propriedade, também sabendo que, por exemplo, ó, B vezes C é igual a C vezes B, você substitui isso aqui e refaz essa parte da proporção aqui. Mas eu sugiro que vocês não invistam muito tempo nisso, vocês fiquem aqui na tranquilidade e na facilidade da propriedade fundamental das proporções. Esse aqui implica nesse. Toda vez que esse aparece, você pode escrever dessa forma e vice-versa também. Toda vez que o de baixo aparece, você pode escrever nessa forma aqui da de cima. Tá ok? E o que é que dá para fazer com a propriedade fundamental das proporções? Vou voltar aqui no exemplo que eu dei para vocês. Nesse exemplo, eu tinha te perguntado qual era esse valor. Vou até escrever aqui de novo. Tinha colocado isso. E aí eu te pergunto, né? Qual é o valor de baixo? Bom, para descobrir o valor desse número aqui de baixo, que é, né, a distância do automóvel a 50 km por hora, sabendo que a 100 por hora ele percorre 200 km, você vai multiplicar cruzado. Vai ser o produto dos meios pelo produto dos extremos, igualzinho na propriedade fundamental das proporções, só que a gente faz de forma mais direta. 5 vezes 2, 10, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. Agora aqui, ó, para facilitar, vou cortar zeros, todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, x aqui já é igual a 100, não precisa fazer muito cálculo. Olha só qual é o nosso resultado lá em cima. Então, para que é que serve a propriedade fundamental das proporções? É para descobrir um valor de uma proporção quando você sabe os outros três. Pode ser qualquer valor. Se você não souber esse, você descobre multiplicando cruzado. Se você não souber esse, você descobre multiplicando cruzado. Se você não souber esse, você descobre multiplicando cruzado. Se você não souber esse, você descobre multiplicando cruzado. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês consigam fazer os exercícios aí com bastante sucesso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente responde na hora. Um abraço.